Vamos iniciar esta videoaula de História. Ela tem referência à 20ª semana de estudos, de 19 a 23 de julho. E vamos continuar falando sobre o Império Romano, agora o expansionismo romano. Você pode acompanhar este conteúdo pelo seu livro didático, das páginas 158 até a página 170. Nesse processo de expansão, os romanos se depararam com a força e potência da cidade de origem fenícia de Cartago. O antigo porto de Cartago tinha a capacidade para abrigar 200 navios de guerra. Localizada ao norte do continente africano, tinha mais de 300 mil habitantes e possuía muitas colônias na região do mar Mediterrâneo. As disputas entre Roma e Cartago pelo controle comercial do Mediterrâneo Ocidental levaram, em 264 a.C., as Guerras Púnicas. Após muitos conflitos, Cartago foi derrotada e em 146 a.C., e Roma dominou os territórios cartagineses. Nos séculos seguintes, os romanos prosseguiram seu expansionismo e conquistaram a Macedônia, a Síria, a Grécia e o Egito. Alguns itens sobre a crise da República Romana. Ela tinha intensas disputas pelo poder, políticos e contra militares, as questões políticas, o Senado parasita e militares fortalecidos. Líderes militares começam a questionar o Senado e a incapacidade dos civis em solucionar os problemas. Roma era grande demais, tinha um governo democrático, inoperante. As revoltas plebeias entre 121 e 110 a.C., e as ditaduras militares de Mário e Sila. Sobre este período romano, convido então vocês para assistir um pequeno vídeo. O Império Romano foi um desses que, sem sombra de dúvidas, marcou a história, deixando um legado enorme, e sua continuidade se estendeu durante séculos, deixando marcas que carregamos até hoje. Antes que Roma pudesse ser chamada de Império, diversas revoluções e formas de governo fizeram parte de sua história, e para entendermos melhor como o Império Romano se tornou essa grande potência, vamos conhecer os períodos que antecederam o Império. O Reino de Roma, ou a Antiga Roma, teve sua fundação no ano de 753 a.C. e era basicamente constituída pelo rei e um pequeno povoado, com pessoas de diversos lugares, entre latinos, sabinos e etruscos. Com o passar do tempo, novas instituições foram formadas e viu-se a necessidade de se criar uma forma de governo mais eficaz. O método escolhido foi o da monarquia, ou seja, o controle da cidade estava nas mãos do rei, do Senado e da Assembleia. Esse período durou muitos anos, até que mais tarde, em 509 a.C., quando, por causa de problemas envolvendo o rei de Roma, Tarquínio o Soberbo, foi destituído pelo Senado, dando início à fase republicana. A princípio, tudo era controlado pelo Senado, Assembleia e outro órgão chamado de Magistratura, que era responsável por aplicar as leis. Desses três, o Senado era o que detinha o maior poder, e foi nesse período, e não no Império, que Roma teve um enorme avanço em expansão territorial e na conquista de mão de obra escrava, que foi um dos pontos fortes da economia. Mas o que parecia ser algo bom e duradouro, com o crescimento exorbitante da civilização, o Senado se viu diante de uma crise, a ponto do poder republicano não conseguir mais administrar a nação. Roma já não era mais uma pequena vilazinha e, com o seu crescimento, trouxe consigo bastante instabilidades e conflitos políticos. E é aí que surge a ideia de criar o Triunvirato, que nada mais é do que a escolha de 3 líderes poderosos e influentes pelo Senado para solucionar os problemas da época. Uma dessas pessoas acabou se destacando sobremaneira, que foi o líder militar Júlio César, que, acompanhado de Pompeu o Grande e do político Crasso, continuaram a comandar a República Romana. Infelizmente, para o Senado, essa tentativa de conter a crise caiu por água abaixo.
já que a aliança entre os três foi marcada por invejas e ambições, que acarretou no fim da união. Entre eles, somente Júlio César saiu vitorioso e auto se proclamou ditador perpétuo. Os senadores, vendo essa atitude, não gostaram da forma como César vinha comandando as coisas. E como o Senado detinha a maior parte do poder, conspiraram para assassiná-lo no ano de 44 a.C. De maneira suja e fria, Júlio César foi esfaqueado ao menos 23 vezes pelos próprios membros do Senado em um complô. Ainda com problemas a serem resolvidos em Roma, o Senado não perdeu tempo e criou logo o Segundo Triunvirato, que também era composto de 3 generais, sendo eles Marco Antônio, Otávio e Lépido. Mas desta vez, um pouco diferente de como foi no primeiro triunvirato. Agora, cada governante recebeu sua própria área na República Romana para governar. Talvez para evitar certos desentendimentos, mas infelizmente a história se repetia mais uma vez, e por causa de brigas e divisões, somente Otávio triunfou sobre os demais, se tornando uma figura mais importante ainda, como cônsul de Roma, que é o mais alto cargo da República Romana. Otávio, sem querer desistir do poder e vendo que era uma ameaça ao Senado, resolveu antecipar as coisas para não acabar como o seu antecessor e avô, Júlio César. E no ano de 27 a.C., acaba de uma vez por todas com o sistema de governo republicano e funda o Império Romano, onde ele ficou bastante conhecido pelo seu novo nome, Augusto. O imperador Augusto governou de 27 a.C. a 14 d.C., e seu governo e sucessão ficou conhecido como Dinastia Júlio-Claudiana. Nesse tempo, mesmo Roma tendo já conquistado quase todo o Mediterrâneo, foi a partir do seu governo que novas leis foram instituídas e uma nova forma de ascendência se mostrava cada vez mais eficaz, trazendo estabilidade política e econômica para o Império Romano. Com o fim da crise romana, o Império prosperava cada vez mais. A melhoria do exército romano e projetos de construções nunca antes vistas, como autoestradas e sistemas de esgotos, eram só o começo do que estaria por vir. Com essa estabilidade, Augusto resolveu criar meios de entretenimento para o povo e expandiu a cultura romana através de lutas de gladiadores, distribuição de alimentos e diversos outros benefícios para as pessoas. A adoração e cultos a diversos deuses era uma prática comum entre os romanos. Inclusive, ele mesmo, Augusto, se considerava um deus entre o povo e exigia devoção a ele nos cultos. Suas leis e decretos fizeram toda a diferença para que a continuidade do império se desse ao longo dos séculos. Esse período ficou conhecido como a Pax Romana ou Paz Romana. Até mesmo os povos dominados pelo império se viram em um ambiente acolhedor, já que estavam debaixo da proteção de Roma. Um fato super interessante é que foi nesse mesmo período que Cristo viveu aqui na Terra, entre os reinados do imperador Augusto e Tibério César. O imperador Tibério governou entre os anos de 14 e 37, e se você observar bem, foi já no finalzinho do reinado de Tibério que Jesus começou seu ministério. Nessa época, Jerusalém e a Palestina estavam debaixo do poder romano e, dentre tantos motivos, os judeus não queriam Jesus por lá, já que multidões de pessoas seguiam a Jesus e poderiam causar uma revolução contra os romanos, comprometendo a paz estabelecida pelo império. Mas diferente de como alguns seguidores de Cristo pensavam, não foi bem assim. Alguns anos se passaram e com o surgimento do cristianismo, que crescia rapidamente, as coisas de fato pioraram muito, pois de um lado tínhamos romanos que prestavam culto a vários deuses e ao próprio imperador, e do outro tínhamos os cristãos, que são monoteístas e não iriam se curvar em adoração ao imperador. Esse foi um dos períodos mais sombrios da história, onde o imperador declarou os cristãos como inimigos do Estado. As perseguições se tornaram comuns e cada vez piores. Zombarias, apedrejamentos e formas cruéis de morte, como jogar os cristãos aos leões dentro dos coliseus, servia como entretenimento para o povo romano.
Os tempos se passaram e, dentre tantas idas e vindas, somente mais tarde, em 13 de junho do ano de 313, durante o reinado do imperador Constantino, que foi proclamado um império neutro em relação ao credo religioso. Ainda entre os séculos 2 e 3, Roma já não era mais a mesma, e com o fim da expansão e conquista de novas terras, a instabilidade se instaurava. A corrupção, assassinatos e crise econômica assolou o império de tal maneira que diversos imperadores assumiam o poder, mas não ficavam ali por muito tempo, já que eram mortos por causa de conspirações e sede pelo poder. O declínio do Império Romano era inevitável, mas ainda demoraria algum tempo para acabar de vez. O Império ainda foi dividido em dois no século IV do ano de 395, em Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. Até mesmo a força do temido exército romano foi abalada e, com o seu enfraquecimento, Roma sofreu por muito tempo entre os séculos 3 e 5, com invasões dos povos bárbaros, como eram chamados. Esse processo lento e gradual fez com que esses povos se estabelecessem por toda Roma, inclusive no poder. Essa foi a gota d'água. O Império Romano do Ocidente foi o primeiro a desmoronar, em 476 d.C. Já o Império Romano do Oriente durou bem mais, cerca de 1000 anos, e caiu somente no ano de 1453, diante da expansão do Império Otomano. Durante esses 500 anos, diversos imperadores passaram pelo poder. Dentre alguns, temos Augusto, Tibério, Calígula, Cláudio, Nero, Tito, Adriano, Constantino e entre outros. Cada imperador marcou seu reinado pela maneira como governaram, alguns com extrema violência, outros cativando o povo. O Império Romano, durante todos esses séculos, carrega consigo o título de império mais impetuoso da história. Bem, acompanhamos aí então um pouco sobre o Império Romano. Nós vamos ver ainda pela frente os triunvirato, né? Então, dando continuidade, observe o esquema a seguir, que mostra então as tensões sociais provocadas pelas conquistas romanas que levaram à crise da República, do século II antes da era cristã até o século I. Eram conflitos sociais que geraram guerras civis, ocasionadas pelas conquistas romanas, instabilidade política, tensões entre patrícios e plebeus, generais mais poderosos e com mais poder político. A crise da ordem republicana, como vimos, as conquistas ampliaram as riquezas de Roma, mas também provocaram o empobrecimento da maior parte da população e, assim, o aumento das desigualdades sociais e econômicas. Diante da crise, surgiram propostas que defendiam reformas profundas, como as dos irmãos Graco. Tibério Graco, eleito tribuno da plebe em 133 a.C., propôs uma reforma agrária. O tamanho das propriedades no campo deveria ser limitado e o restante da terra seria distribuído aos pobres. Essa medida conteria o êxodo rural e atrairia os pobres da cidade para o campo. A proposta não foi bem recebida no Senado, dominado por grandes proprietários de terra. Tibério Graco e 300 apoiadores do projeto foram assassinados. Seu irmão Caio Graco, tribuno, propôs melhorar as condições de vida dos proletários. Conseguiu a aprovação da lei frumentária, que obrigava a distribuição de trigo à população por preços baixos. A violenta reação de seus opositores levou ao suicídio em 121 a.C. Poder dos generais. Enquanto os irmãos Graco tentavam melhorias sociais para os romanos, alguns generais conquistadores disputavam o controle do governo com antigos políticos. O general Mário, defensor da plebe, foi eleito cônsul 6 vezes consecutivas no final do século II. Ele modificou a organização do exército romano. Os soldados passaram a receber um soldo, uma remuneração militar de qualquer grau, e parte dos espólios, ou conquista de guerras, bem como ganhariam um lote de terra após 25 anos de carreira militar. Sila, sucessor de Mário, defendia os interesses da aristocracia e estabeleceu uma ditadura militar.
Durante seu governo, os líderes populares foram violentamente perseguidos ou mortos. Os assassinos foram recompensados com dinheiro, o que desencorajou os movimentos por mais igualdade social. Diante da crescente instabilidade, lideranças políticas e sociais estabeleceram um acordo para a formação de um governo de 3 indivíduos chamados de triunviros. Formou-se assim o primeiro triunvirato romano, composto de 3 mais importantes políticos de Roma: Júlio César, Crasso e Pompeu. Júlio César, sobrinho do general Mário, estava ligado a alguns grupos populares. Pompeu firmou-se como líder aristocrático depois de abafar uma revolta popular na Ibéria, atual Espanha. E o general Crasso destacara-se por reprimir uma rebelião de escravos e gladiadores liderada por Espartaco. Consequência das conquistas romanas, o expansionismo romano teve profundos efeitos sobre a sua sociedade, entre os quais se destacam o envio de riquezas para as áreas romanas conquistadas, o aumento do número de escravos, que passaram a ser a base da mão de obra romana, a formação de latifúndios, dominados pela aristocracia patrícia, a emergência e protagonismo de poderosos chefes militares, o aparecimento de grupos sociais liderados à expansão comercial e dos plebeus da cidade chamados de proletários. A ocorrência de guerras civis, que opunham os diferentes grupos sociais romanos, e o fortalecimento dos generais e enfraquecimento das instituições republicanas e deterioração da República Romana por causa das guerras internas. Esse é um quadro onde destaca Roma como centro antigo, importante, com influências gregas e etruscas. A lenda lembrada por Tito Livio e Virgílio em suas obras atribuía a formação de Roma aos irmãos Rômulo e Remo, que nós já vimos em aulas anteriores. Depois de muitas reivindicações, os plebeus conseguiram participar das decisões políticas. Entre suas conquistas estão a criação do cargo de tribuno da plebe, as leis das 12 tábuas e a abolição da escravidão por dívidas e a lei canuleia. A monarquia prevaleceu no início da civilização romana e a sociedade era dividida em patrícios, plebeus, clientes e escravos. O expansionismo enriqueceu Roma e empobreceu a maioria da população. Surgiram novos grupos sociais, os negociantes, latifundiários e proletários, e as guerras civis que contribuíram para o enfraquecimento da República. Todo esse conteúdo, todo esse material está no livro. Já passamos por vários desses itens. E aqui, os romanos derrotaram os cartagineses nas guerras púnicas e passaram a controlar o Mediterrâneo, conquistando a Macedônia, a Síria, a Grécia e o Egito. O início da República Romana, onde o Senado defendia os aristocratas e controlava o poder, e a execução dos projetos era em cargo dos magistrados eleitos pelas assembleias. As reformas propostas para reduzir a crise gerada pela concentração de terras e pelo êxodo rural, exemplo, a tentativa da reforma agrária. É importante esse quadro, essas 2 telas, justamente, que é um resumo desse período. Então, a crise da República é uma crise que teve 2 períodos distintos, né? O primeiro, o triunvirato, liderado por Júlio César, Pompeu e Crasso, né? Houve muitas conquistas militares de Júlio César e reformas sociais, políticas e econômicas promovidas por César. E no final, uma conspiração senatorial, onde resultou no assassinato de Júlio César. O segundo, o triunvirato, liderado por Marco Antônio, Lépido e Otávio. Houve uma disputa pelo poder entre Marco Antônio e Otávio. Otávio venceu uma aliança entre Marco Antônio e Cleópatra, a rainha do Egito, e a República foi incapaz de governar um gigantesco território imperial e caiu em razão das próprias conquistas. Assim como o vídeo, e também sobre o que eu já havia falado em aulas anteriores, o Império Romano era muito grande. Dificilmente alguém conseguiria governar sozinho
tamanho território. Então os triunviratos foram governos de 3 pessoas, porém desde o início o sistema mostrou-se falho, havendo disputas internas pelo poder. Por volta de 60 a.C. foi criado então o primeiro triunvirato, como já vimos, composto por Crasso, Pompeu e Júlio César, e com a morte de Crasso, Pompeu e Júlio César disputaram o poder. Com a vitória de César, este se tornou o ditador perpétuo de Roma, realizando reformas e diminuindo o poder do Senado. Segundo triunvirato, com a morte de César, formou-se então o segundo triunvirato, integrado pelos generais Otávio, Marco Antônio e Lépida. Otávio e seus soldados venceram as forças de Marco Antônio, pondo fim à República, e em 27 a.C. estabeleceram o Império. Finalizando, o legado romano, um legado histórico, um legado arquitetônico, artístico. E estes são os arquidutos romanos, arquidutos que são locais de intenso turismo. Panteão romano, templo romano construído por ordem de Otávio Augusto, recebeu reforma durante o governo de Adriano, atualmente utilizado pela Igreja Católica e como mausoléu. O Coliseu, a estrutura mais conhecida do Império Romano, e o exemplo de uma terma romana. Logicamente, é apresentado a poucos ou algumas imagens sobre esse legado arquitetônico romano que domina praticamente toda a Europa. Então, finalizando aqui esta etapa, esse conteúdo sobre Roma, sobre a República Romana, sobre a crise da República Romana, lembro a vocês de responderem as atividades que estão postadas no CLES 1. Não deixe de responder essas atividades, pois fazem parte das suas avaliações. Desde já agradeço e até a próxima aula.